Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e que tenhamos novamente, como ontem, um dia de muito aprendizado, de muito crescimento, em que possamos usufruir aqui ou nos alimentar aqui do pão da vida que o Evangelho nos proporciona, fortalecendo as nossas almas para que estejamos muito bem dispostos para fazer a renovação que compete a cada um de nós. Hoje, buscando falar um pouquinho sobre vida e morte, sobretudo esta última, que é para nós ainda, principalmente do Ocidente, um grande tabu quando falamos a respeito do tema ou quando experienciamos esse acontecimento em nossa vida ou no círculo que nos é caro. Sobretudo por uma construção que foi sendo feita, até pelo equívoco de entendimento do Evangelho, uma construção que foi envolvendo a morte, de certo modo foi envolvendo a morte num âmbito, numa atmosfera de terror, de temor, de medo, porque era aquela ideia que o Simão comentou aqui um pouco mais cedo, aquela ideia do afastamento eterno, aquela ideia da perdição eterna, aquela ideia do sofrimento eterno, numa concepção religiosa muito castradora, muito punitiva, e que no Ocidente, principalmente, envolveu a morte, ou embalou a morte, o entendimento, a experiência de lidar com a passagem em ares muito sombrios e muito difíceis de serem lidados. Algo que é diferente, por exemplo, nas culturas orientais, onde a morte muitas vezes é festejada como a continuação da vida, como a continuação da jornada daquele ser que parte agora para a sua pátria de origem, onde irá continuar a sua jornada evolutiva ascensional em direção a Deus. A cultura oriental que trabalhou mais esses aspectos, a lógica da reencarnação, que lá já existia muito antes e é muito mais presente em sentido cultural. Nós temos que pensar que boa parte do Oriente, das culturas orientais e religiões orientais, já traziam no seu bojo esse entendimento da vida que prossegue ou da vida que se continua, talvez um pouquinho diferente do conceito que o Espiritismo traz, porque no conceito deles ainda se envolve ali o conceito de palingenesia, que é o conceito de que os seres podem voltar em outros reinos, podem se manifestar novamente em outros reinos. O Espiritismo reajusta um pouco esse entendimento, mas ali estava presente essa ideia da continuidade da vida. Portanto, lidavam com esse acontecimento de maneira muito natural. Há inclusive relatos de iogues, por exemplo, que já alcançaram tal nível de desenvolvimento espiritual e moral, Satya Sai Baba, por exemplo, um deles, que faziam a chamada saída consciente do corpo, quando conscientemente entendiam que já era o momento de partir, reuniam todos os seus discípulos, faziam um último discurso, uma última conferência, então se despediam, o corpo caía para um lado e o espírito saía voando para outro, retornando à sua origem, à sua casa, para darem continuidade às suas tarefas. Veja que entendimento e que grandeza já um espírito desse adquiriu para lidar com esse que é um fenômeno natural que faz parte da vida com tanta serenidade. E é isso que a gente vai buscar refletir aqui hoje, colocando nesse jogo também ou fazendo uma análise dessas duas condições, vida e morte. Porque essa é ainda uma das grandes perguntas do ser humano. Nós ainda não conseguimos muito bem definir o que é vida. A própria biologia ainda tem dificuldades, por exemplo, com relação aos vírus, não sabemos ainda se são seres vivos ou não, temos aí as dificuldades para definir o que é realmente a vida. Quando nós olhamos à noite, não sei se já tiveram oportunidade, num local onde não tem nenhuma iluminação, quando você olha para o céu à noite e vê aquela multidão de estrelas, aquela multidão que pulula todo o céu, a pergunta é: existirá a vida lá? Existirá a vida para além da Terra? Há algo além do que simplesmente a nossa humanidade? Muitas pessoas já, de fato, consideram que sim, que existirá. Veremos que a visão espírita já nos mostra há muito tempo que, na verdade, todas essas estrelas, todos os planetas que as orbitam, são ou estão, na verdade, repletos de vida. Mas a ciência ainda reluta muitos, apesar de que agora cientistas renomados e grandes agências já começam a estabelecer uma data para o fato, ou para o acontecimento, o anúncio de que, de fato, encontramos vida
em outros planetas. Como essa vida se manifesta é ainda um questionamento, é ainda uma dúvida. Mas a humanidade aos poucos vai entendendo que tudo isso é grandioso demais para que fôssemos os únicos presenteados com esse dom, o dom da vida. Sobretudo quando consideramos a existência de Deus, quando Deus já faz parte do nosso entendimento de universo de vida, ficamos a pensar, por que Ele criaria tudo isso apenas para que pudéssemos nos deleitar à noite? Também para isso. Mas Deus é mais sábio. E a gente vai entendendo que, na verdade, tudo isso que aí existe está repleto de vida. Está povoado de vida. Como Jesus, há 2000 anos atrás, já nos orientava, há muitas moradas na casa de meu Pai. E quando ele falava isso, se considerarmos apenas do aspecto ou no mundo material, Jesus não falava uma frase assim, de efeito apenas. Jesus realmente queria dizer que existem muitas e muitas, infinitas moradas que permeiam ou que possibilitam a manifestação da vida em diversos estágios, em diversas condições adequadas à evolução dos seres que ali se manifestam. Para que a gente tenha uma ideia, há algum tempo atrás, há alguns meses, a NASA fez um anúncio, causou um certo alvoroço na imprensa à época, a descoberta de um novo sistema planetário, com 7 planetas, chamado TRAPPIST. Um sistema planetário que, qual era a característica marcante desse sistema? Ele tinha 3 planetas na chamada zona habitável. O que é a zona habitável de um sistema solar? É aquela zona onde existiria a possibilidade, pela distância do planeta em relação à estrela que ele orbita, existiria a possibilidade da existência de água líquida. E nós ainda associamos, no nosso entendimento ainda muito parco do que seja a vida, ainda vinculamos a existência de vida biológica à existência de água líquida. Portanto, esses planetas são planetas mais similares à Terra, que permitiam a existência da vida nos moldes que conhecemos aqui em nosso planeta. Por isso esse sistema era tão atraente, porque ele tinha 3 planetas nessa chamada zona habitável. É óbvio que no entendimento que a doutrina, que os Espíritos vão nos trazendo a respeito da vida, vamos percebendo que essa não é uma condição sine qua non para a existência da vida. Existirão outras formas de vida muito diferentes daquilo que concebemos. Algo que ainda escapa ao nosso universo e, portanto, para nós não existe. Para nós é inconcebível, porque escapa ao nosso universo. Se não existissem peixes na Terra, talvez teríamos muita dificuldade em conceber a possibilidade da existência de vida debaixo da água. Mas os Espíritos nos dirão, assim como os peixes são adaptados para a vida na água, os pássaros para a vida no ar, cada ser no planeta ou na condição em que está adaptado à manifestação da vida que aquela condição lhe permite. Mas, enfim, essa foi uma descoberta interessante. Mas para a gente ter uma ideia do que isso significa, e para a gente ter uma ideia melhor do que seja a frase de Jesus, há muitas moradas da casa do meu Pai, a gente tem que entender onde está esse sistema. Os astrônomos dirão que ele está a 40 anos-luz de onde nós estamos. Um ano-luz, em geral, de maneira diferente do que em geral se pensa, não é uma medida de tempo. Um ano-luz é uma medida de distância. Quanto a luz percorre em 1 segundo? Quando a gente fala assim, a luz percorreu 300 mil quilômetros. Isso seria mais ou menos dar 7 voltas no perímetro terrestre, um pouquinho mais. Um cabo de fibra ótica, por exemplo, a luz é capaz de, em 1 segundo, dar 7 voltas completas no planeta Terra. Agora, pega esse número, 300 mil quilômetros, multiplica ele por 60. Você tem 1 minuto. Multiplica por 60 de novo, você tem 1 hora. Multiplica por 24, você tem quanto a luz percorre em um dia. Já é um número significativamente grande. Agora, pega esse número e multiplica de novo por 365. E você terá quanto a luz percorre em 1 ano. Isso é 1 ano-luz. Algo da ordem de 9 trilhões de quilômetros. Portanto, esse sistema encontrado está 40 vezes esse número grandão que eu falei agora. E, em termos cósmicos ou astronômicos, como dizemos lá em Minas Gerais, isso é logo ali.
logo na esquina, pertinho, 40 anos-luz. Ou seja, para que pudéssemos chegar a esses planetas e conhecê-los, agora que estamos aí com planos, de colonizar Marte, o Elon Musk está aqui já planejando uma missão para 2019 ou 2020, se não me engano, mas enfim, para que a gente pudesse chegar nesse planeta, a gente precisaria viajar bem rápido. Se viajássemos numa nave que conseguisse alcançar a velocidade da luz, o que Einstein já mostrou não ser possível, porque nada que tem massa pode alcançar a velocidade da luz, mas enfim, se fosse possível, e a gente entrasse nessa nave, para chegar no lugar, a gente precisaria de 40 anos. Ou seja, é uma viagem só, É ida e volta e acabou. Uma encarnação só dá para conhecer uma vez. 40 anos viajando à velocidade da luz. O que já nos leva a pensar que, para a gente devassar esse universo infinito, teremos que viajar em corpos de uma matéria bem menos densa do que essa, e em velocidades talvez muito mais superiores que a da luz. Talvez, como dirão os espíritos, na velocidade do pensamento. Mas enfim, isso vai nos descortinando um novo mundo, um novo universo. A gente vai entendendo um pouquinho melhor qual é essa dimensão da casa do Pai a que Jesus se referia. Aqui estamos falando só do universo material, sem levar em conta as múltiplas esferas espirituais. Daquilo que a gente conhece do universo, aquilo que é matéria, todos esses planetas que a gente conhece, sabe quanto isso representa do universo? 4%. 96% do universo conhecido por nós é, na verdade, desconhecido. 70% energia escura, não temos a mínima ideia do que se trata. 26% matéria escura, também não temos a mínima ideia do que se trata. 4% é tudo que a gente consegue ver. 4% do universo material. Para a gente ter uma ideia, esse sistema está a 40 anos-luz de nós. A estrela mais próxima de nós, Sirius, está a 4 anos-luz de nós. Mas os telescópios, o Hubble, já captou a luz de galáxias que estão, imaginem só, a 13 bilhões de anos-luz de nós. Então pega aquele número que tem lá trilhões, multiplica por bilhões, e aí você tem número daqui até a Lua. Isso, gente, daquilo que a gente consegue captar com os telescópios que nós temos hoje, para a gente ter um pouquinho mais de ideia do que é a casa do nosso Pai. E tudo isso repleto de estrelas e de galáxias. Recentemente, os cientistas lançaram um artigo reconsiderando a contagem de galáxias, percebendo que a sua contagem estava muito aquém daquilo que de fato existe. Atualizaram o novo número de galáxias conhecidas para 2 trilhões de galáxias. Não estamos falando de sóis, estamos falando de galáxias. Pega a Via Láctea. Mais ou menos igual a Via Láctea, você tem 2 trilhões. Cada uma delas com, em média, 200 bilhões de estrelas, sem contar os planetas. Então pega 2 trilhões vezes 200 bilhões. Perceba que quando a gente fala disso, os números são sempre gigantescos. E isso tudo, friso novamente, daquilo que nós conseguimos abarcar com a nossa visão limitada e com os nossos instrumentos limitados. Tudo isso estaria despovoado, toda essa imensidão infinita despovoada, no silêncio eterno. Como conciliar a possibilidade de que tudo isso fosse despovoado com a grandiosidade e o amor de nosso Pai? Então a gente vai vendo que o entendimento de vida que a doutrina espírita e o evangelho vão nos descortinando é muito mais amplo, muito mais vasto. Não simplesmente a vida aqui considerada como esse breve espaço entre berço e túmulo. A vida é muito mais do que isso. A vida que se manifesta aí fora terá formas ou terá maneiras de expressão que fogem ainda ao nosso entendimento. O que será que nos aguarda em esferas superiores, em termos de beleza, em termos de realização? Nós podemos ter, assim, um relance disso quando os espíritos, por exemplo, nos falam da vida em Saturno, da vida em Júpiter.
cartas de uma morta, a mãe de Chico voltando para falar para ele e para nós das viagens que ela fez visitando Marte, visitando Saturno, e vendo ali seres alados, em formas ou em densidades perispirituais bem diferentes da nossa, é fato, mas o que nos aguardará em termos de beleza, de realização, de manifestação? Ou quando os espíritos falam da vida em Júpiter, uma vida em que a encarnação dura da ordem de 500 anos, em que a morte é simplesmente o deitar e o acordar na vida espiritual, em que os espíritos não estão presos ao mundo onde estão, podem sair de lá para fazerem trabalhos, atividades. Aliás, muitos dos espíritos que colaboraram com a edificação da codificação kardeciana eram, na verdade, habitantes de Júpiter. Mozart vem, traz mensagens, desenha e fala como é a sua casa em Júpiter. Era, na verdade, no formato de uma nota musical. Então, o que nos aguarda? Isso aqui, no sistema solar, na sua pequenez. E quando pegamos sóis que são 300 mil vezes maiores que o nosso Sol, o nosso Sol, perto dessas outras estrelas, parece uma velhinha. E, no entanto, para nós, é dessa grandiosidade. Ou estrelas que são 1 milhão de vezes maiores que o nosso Sol. Quando pensamos em buracos negros, coisas dessa dimensão que tem uma massa mais pesada que o Sol, tamanha a densidade, a concentração de massa que ele existe, enfim, o universo, a manifestação da vida e da grandeza do Criador é muito, muito mais ampla do que nós imaginamos. E tudo isso povoado de vida, de beleza, de perfeição, de grandiosidade. Quando trazemos ou quando voltamos o nosso olhar para a nossa Terra, um planeta de expiação em provas, com os espíritos, nós outros, ainda muito mais próximos aí da animalidade do que efetivamente da angelitude, mas quando nós olhamos para a Terra, quanta beleza, quantas formas de vida, todos os dias nós podemos contemplar, quantas plantas, quantas flores, cada uma com o seu matiz de cor, de beleza que nenhum artista da Terra é sequer capaz de aproximar. Quanta beleza, quanta perfeição numa sementinha pequenina que traz em potencial uma árvore do tamanho de uma sequoia, como vocês têm aqui na Califórnia. Árvores, por exemplo, que estão vivas desde antes da época do Cristo. As árvores mais velhas do mundo que estão aqui também na Califórnia. 4, 5 mil anos de vida. O que essas árvores acompanharam em termos de desenvolvimento humano. Isso para falar desses reinos e os animais. Quantos e quantos pássaros, quantas e quantas formas de vida. A perfeição de uma colmeia, a perfeição de um formigueiro, como tudo aquilo funciona com tamanha adequação, como cada serzinho sabe o que fazer, quando cada um cumpre o seu papel. A vida, mesmo num planeta de expiação e provas, com tamanha beleza, com tamanha perfeição. O que não existirá então? Como não serão então as formas de vida nas esferas superiores? Quando nós, libertos ainda do egoísmo, ainda daquilo que obscurece o nosso olhar, poderemos contemplar outras e maiores belezas. Quando olhamos para o nosso corpo, já pararam para pensar nessa máquina divina, a perfeição que ela é? O resultado de bilhões de anos de evolução que vieram a culminar nesse corpo, que hoje, sem que você pense agora, nesse exato momento, está fazendo uma série de processos, de reações, sem que para isso você precise sequer dar a ordem. Porque é o resultado de bilhões de anos de evolução que automatizaram uma série de processos aí, que agora permitem com que você esteja aqui aprendendo, está aqui estudando, ouvindo, sem que você para isso precise estar todos os momentos lembrando as suas células de agirem. Dizem os cientistas que agora, nesse exato instante, no seu corpo são processadas da ordem de 70 trilhões de reações. 70 trilhões de reações. Quando a gente vai estudar mais profundamente o funcionamento dos sistemas, quando você corta um dedo, por exemplo, você já parou para pensar quantas células se envolvem no processo simples de cicatrizar, de fechar essa ferida? A reação em cadeia que isso leva
Proteínas ativando proteínas, proteínas ativando proteínas, os leucócitos, os glóbulos brancos envolvendo para impedir que o seu corpo seja contaminado, tudo isso atuando de maneira harmônica, sistêmica, para fechar um cortezinho minúsculo. É a perfeição da vida. O corpo que é a gente que é engenheiro, a gente que estuda máquinas e dispositivos, nenhuma chega sequer aos pés da perfeição que é essa máquina. Por vezes apresenta lá os seus, entre aspas, defeitos pelos desatinos que nós submetemos, a que nós os submetemos, nesta e em outras encarnações. Mas me lembro de André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando ele vai visitar o Instituto da Reencarnação e ele vê lá os moldes dos corpos. E ele então fica extasiado quando vê a perfeição daquelas máquinas. E como aqueles engenheiros preparavam com tanto carinho esse que é o veículo que nos permite facear a vida na matéria, a vida enquanto encarnados. Tudo isso é vida, tudo isso é a grandeza da vida. E a gente vai percebendo, pela ótica da doutrina espírita, que mesmo aquilo que parece ser a destruição, mesmo aquilo que parece ser o caos, está também a serviço da vida. Mesmo a morte é mensageira da vida. Mesmo a morte está a serviço dessa vida, entendida no sentido mais amplo, porque nada mais é do que uma transição, um convite a novos patamares e a novos entendimentos do que seja a vida. Mesmo a lei de destruição, como aprendemos com os espíritos, está a serviço da lei da vida, da lei do progresso. Na questão 728, dirão eles, aquilo que vocês acham que é a destruição, nada mais é do que um processo, cujo objetivo é renovação e aperfeiçoamento dos seres. A morte é convite a nova etapa, é convite a novo cenário, cenário também de crescimento, cenário também de evolução. Convite a despertamento para uma vida que talvez, enquanto na matéria, estava esquecida ou estava negligenciada. A morte está também a serviço da vida, porque a vida em si mesma não tem antítese. O contrário de morte não é a vida, o contrário da morte é o nascimento, mas a vida não tem antítese. A vida é dom de Deus e uma vez conferida às suas criaturas, não pode mais ser perdida. É o maior dom que foi conferido a todos nós. Poderemos tentar, sim, muitas vezes fugir da morte, mas jamais fugiremos da vida. Jamais fugiremos da vida. Porque a vida é dom divino. A vida não tem antítese. Como diz de maneira muito bela o grande poeta indiano, ganhador do Prêmio Nobel, Rabindranath Tagore, quando ele diz, quando morre uma flor, nasce uma semente. Quando morre uma semente, nasce uma planta. E assim a vida segue o seu caminho, sempre mais forte do que a morte. Quando morre a semente, nasce uma planta. Quando a planta morre, nasce uma semente. E a vida segue sempre o seu caminho. Onde a gente vê o fim, a vida nos apresenta uma nova face, uma nova manifestação. Percebamos, portanto, que nesse novo entendimento, a morte passa a ser encarada de uma perspectiva diferente, como continuidade, como processo renovador e necessário para que nos relembremos de fato o que aqui estamos fazendo, de onde viemos e para onde nos destinamos. Para que nos lembremos de fato e investamos cada vez mais naquilo que é a nossa própria essência, a nossa própria destinação. Então, a gente vai renovando um pouco o olhar para o que seja a morte. E a gente vai percebendo que a vida, na verdade, é sempre movimento, movimento ascensional. E tudo aquilo que fica parado ou estagnado, momentaneamente ou espiritualmente falando, encaminha-se para esse processo de morte para a renovação. Desse processo de aparente destruição para renovação, para um novo patamar, para um novo degrau. Como falávamos aqui ontem, o exemplo dos 2 mares de Israel. O mar da Galileia, que é vivo, por quê? Permite o movimento da vida. Permite o fluxo do rio Jordão. O recebe e o deixa seguir. Ao passo que o mar morto, que recebe e para, é, como o próprio nome diz, morto, estéril. Portanto, vida é movimento. Vida é ação. Vida é constante renovação. Quem duvida disso, basta olhar para a água. Água parada e água em movimento. Chega a época do verão, sobretudo no Brasil, logo começam os avisos para o mosquitinho, que transmite umas 4 doenças diferentes, e o cuidado que a gente deve ter com a água
parada, porque a água parada favorece o desenvolvimento daquilo que é prejudicial, pensemos assim. Então, vida é movimento, morte, estagnação. E a gente vai vendo que, segundo a maneira que nos portamos perante o universo, segundo a maneira que nos portamos perante a vida, nós vamos definindo quais as consequências ou aquilo que a gente precisa experimentar para retornar a esse processo de movimentação. Portanto, me lembro de uma frase de Emmanuel, quando ele vai falar de vida e morte, agora num sentido espiritual. Ele vai falar isso no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 35, intitulado Semeadura, quando ele fala assim: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, o bem, é o movimento ascensional evolutivo em direção a Deus. O segundo, o mal, é a estagnação. Veja que interessante. Emmanuel vai associar bem e mal a uma condição de vida, portanto, crescimento e renovação, ou, entre aspas, morte espiritual, estagnação. A maneira pela qual eu me porto perante essa lei divina vai definir se estou ascendendo ou se estou estagnado. E essa maneira que escolhemos nos portar, os espíritos denominam isso de bem e mal. Não é isso a definição que nós temos de bem e mal no livro dos Espíritos? Bem, tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. Quando eu me afinizo, me harmonizo com essa lei, portanto, cresço, me liberto, sigo adiante. Mal, tudo aquilo que vai contrariamente à lei divina, portanto, fico estagnado, parado, entre aspas, morto. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. É uma escolha nossa, porque a gente vai percebendo que, na verdade, a vida se manifesta em múltiplas gradações. A vida se manifesta em múltiplas experiências. Viver não é simplesmente existir. Existem criaturas passando por situações e circunstâncias muito semelhantes, mas para as quais a maneira de vivê-las é completamente diferente, porque a vida se manifesta de maneiras muito diferentes. Há uma gradação, desde a simples existência, que é aquilo que a grande maioria das criaturas ainda vive, simplesmente atendimento daquilo que são as sensações, ou simplesmente a existência corporal, sem esse entendimento mais amplo e mais vasto do que seja vida, e os diversos degraus de manifestação de vida, até aquela ou aquele que é a meta de todos nós. Aquilo que Jesus veio nos propor, quando nos disse: eu vim para que vocês tenham vida. E ele falava isso para, teoricamente, vivos. Eu vim para que vocês tenham vida, mas a tenham em abundância. Como a nos dizer que a vida pode ser cada vez mais abundante, cada vez mais plena, segundo as escolhas que vamos fazendo, segundo a postura que vamos adotando perante as leis divinas. Eu vim para que tenham vida. Não estamos vivos? Mas Jesus falava dessa vida mais ampla. Porque imaginemos, o que os olhos do Cristo poderiam contemplar, que os nossos ainda estão muito distantes de conceber. Como Jesus enxergava a vida e o universo? Já pararam para pensar o que aqueles olhos viam? Não só os olhos do corpo físico, mas já pararam para pensar o que os sentidos espirituais daquele ser conseguem contemplar? As belezas que ele consegue ver. Como Simão viu aqui, a pureza do seu coração, o que aquilo lhe permite ver. Deus em toda parte. Então, é dessa vida que ele fala, que vamos aos poucos conquistando, na medida em que nos dispomos a associar a nossa ação à proposta que ele nos trouxe, ao bem que semeia cada vez mais vida. Quanto mais nos alinhamos, portanto, a esse bem, mais a vida se manifesta em sentido mais belo, em sentido mais pleno, em sentido mais profundo. Porque o que nos impede, a nós outros aqui ainda, de contemplar essa vida em abundância, são as sombras criadas por nós mesmos. São as sombras criadas por nós mesmos. Porque Deus não criou o mal. Deus não criou o umbral. Deus criou a abundância. Deus criou a beleza. Deus criou a bondade.
Tudo o mais corre por conta ainda dos nossos desatinos, que, portanto, nos limitam do entendimento e da visão da contemplação dessa vida mais ampla. Por isso, Emmanuel, também novamente, seguindo nessa reflexão sobre vida e morte em sentido espiritual, agora no livro Pão Nosso, capítulo 42, ele vai falar assim: espiritualmente falando, conhecemos apenas um gênero temível de morte, o da consciência denegrida no mal. Olha só, espiritualmente falando, só existe um gênero temível de morte, a da consciência que se cristalizou no mal e, portanto, que se estagnou. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras geradas impedem a visão gloriosa da vida. É o que ele diz. Olha só. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras que nós mesmos criamos e que, portanto, nos turvam a visão do mundo e do universo, impedem a visão gloriosa da vida. Porque a vida é abundância. A vida é bênção. Sabe como que a gente entende isso? André Luiz. Quem lembra do primeiro capítulo, os primeiros capítulos de Nosso Lar? André Luiz, no umbral, naquela condição difícil, já há 8 anos, ele morrendo de sede, bebendo daquela água lamacenta, morrendo de fome, comendo daquelas plantas ressequidas, até que um momento ele tem um insight. Ele pensa assim: mas deve existir um Criador. Deve existir alguém que criou tudo. E se ele criou tudo, ele criou também a mim. E se ele criou a mim, ele deve se importar comigo. Ele deve me amar. Então vou pedir ajuda para ele. Ele estava 8 anos, sem nunca ter se voltado, sem nunca ter se disposto a olhar para a vida com um novo olhar. Então ele faz uma prece, talvez a mais sentida dentre, ou em muitos anos. E quando ele abre os olhos espirituais, o ministro Clarence está ao seu lado, para auxiliá-lo. Mas a pergunta é: não havia estado antes? A sua mãe não o havia visitado várias vezes? O que o impedia, portanto, de ver? Eram as circunstâncias ou era ele mesmo? A sua rebeldia interior, que projetava sombras que turvavam a sua visão espiritual. E quando minimamente se dispôs a sair daquele estado e conectar-se novamente com a lei, quando optou pelo caminho do bem, nova luz se fez, partindo dele mesmo, abrindo, portanto, a sua visão. É isso que Emmanuel está dizendo. Só o mal, a cristalização, no orgulho, no egoísmo, vão gerando essas sombras que nos impedem de ver a vida, a beleza da vida, como de fato ela é. É isso que também está simbolizado em outra passagem muito emblemática do Evangelho, que é a passagem da ressurreição de Lázaro. Que, apesar de ser um fato, não como nós, por muitos séculos, temos entendido um milagre, não é um milagre. Lázaro não estava efetivamente morto, como nós entendemos, não estava desconectado do seu corpo físico. Lázaro estava num processo cataléptico. E Bezerra de Menezes vai falar disso no livro de Ivone, se não me engano, Recordações da Mediunidade, capítulo 1, ele vai falar sobre o caso de Lázaro, que estava em decorrência de um processo patológico que levou à depressão, ele caiu naquele estado de catalepsia. Mas enfim, além de o fato em si, a mensagem transmitida pela ocorrência é muito simbólica. Porque quando as irmãs de Lázaro vêm buscar Jesus e falam: se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E então Jesus volta-se para elas e diz de maneira muito profunda para todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Olha a frase do Cristo. Quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Por quê? Quem crê e vive em Cristo, vive como Espírito, e o Espírito não morre.
o que morre é o seu corpo. Portanto, Jesus dizia: quem crê e vive em mim, para esse não mais existe morte, apenas libertação. Porque, de fato, para a criatura que viveu, agiu na terra, com a sua consciência tranquila, obrou no bem, trabalhou no bem, gerou amor, a morte, quando não buscada, quando não é um processo de fuga, nada mais é do que libertação. Nada mais é do que o pássaro que, enfim, pode deixar a gaiola e alçar voos mais belos, mais altos. Como Caibar Schulte, por exemplo, que no mesmo dia da sua desencarnação, psicografava uma mensagem dizendo a frase que gostaria de ter na sua lápide: vivo, vivi e viverei, porque sou imortal. No mesmo dia em que o seu corpo estava sendo velado. Já havia se desconectado, por quê? Viveu em Cristo. E a morte, para quem vive em Cristo, é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou Herculano Pires, que enquanto o seu corpo era velado no andar de baixo, estava psicografando uma mensagem no andar de cima, dizendo aos amigos: a vida segue, o trabalho continua, já foi recebido, sigamos adiante. Por quê? Porque essas almas viveram em Cristo. Essas almas entenderam que a morte, quando não buscada, quando não é fuga, está a serviço da vida, da renovação, de novos planos de evolução e trabalho. É o que Jesus diz às irmãs dele, é o que Jesus diz a todos nós. Mas então Jesus dirige-se para o sepulcro e lá de fora diz a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Emmanuel, quando vai comentar isso no livro Consolador, na questão 317, vai dizer que aquele acontecimento é um símbolo da ação de Jesus com relação à humanidade. Jesus ressuscitando um Lázaro é o símbolo da ação do Evangelho sobre a humanidade, retirando-a do seu sepulcro de misérias para o sol da vida eterna. Como a nos dizer que nós outros, pela nossa ignorância, pelo orgulho e o egoísmo que ainda criam ou geram essas sombras ao nosso redor, nós mesmos criamos essa caverna, onde vivemos ali quase como semi-mortos, esquecidos do que somos, para onde vamos, dos nossos potenciais divinos. Mas o Evangelho aos poucos vai nos dizendo: sai para fora da caverna. Tu não és um corpo, o teu fim não é o túmulo, o teu destino são as estrelas. Os potenciais que trazes em ti são divinos. Sai da caverna. A vida é muito mais do que simplesmente o mundinho que muitas vezes criamos no nosso egoísmo, onde só os nossos interesses importam. A vida é muito mais ampla e bela. E quando Lázaro sai, repleto de ataduras, Jesus ainda diz: desatai-o e deixai-o ir, como a dizer, essas ataduras que nos toldam a visão, que nos amarram, impedem a evolução, não são outras senão dessa rebeldia perante a lei divina, desse orgulho que nos impede de avançar, dessa impaciência, dessa agressividade, enfim, todas as amarras que nós mesmos criamos e que nos impedem de caminhar com mais serenidade em direção a uma vida cada vez mais plena. Então é Jesus que volta a dizer a todos nós, por meio do Evangelho: Lázaro, sai para fora. Vem cá que eu vou te mostrar uma vida que você ainda não viu. Vem cá que eu vou acender ou te ensinar a acender a luz do seu coração, porque os nossos olhos são a candeia da alma. E a gente vê sempre segundo a medida da luz que acendemos por dentro. Por isso Jesus dirá: aquele que tem os olhos bons, o seu corpo está em luz. Mas aquele que tem os olhos maus, o seu corpo está em trevas. É como se Jesus dissesse: na verdade, o que a gente vê lá fora depende da luz que já conseguimos acender por dentro. Porque a criatura nesse estado encontra apenas motivos para reclamar, para se lamentar, para atacar, para ser agressivo. Ataca tudo e a todos, a vida, as circunstâncias, as pessoas, como se elas fossem as responsáveis pela sua infelicidade. Por quê? Será que o problema está só nas circunstâncias ou está muito mais naquele que vê? Ao passo que aquele que, apesar das circunstâncias difíceis, encontra sempre motivo para agradecer, para olhar com um novo olhar, para enxergar a oportunidade onde outros não viram, esse
acendeu a sua luz, porque os olhos denotam a luz de cada alma. Os olhos denotam o quanto o nosso coração já se alinhou ou não com as leis do bem e do amor. É o que Jesus está dizendo, ou nos ensinando, a partir daquele acontecimento. Que é a versão cristã de outra história muito conhecida da filosofia, que trabalha mais ou menos a mesma ideia, que é um dos mitos mais conhecidos de Platão, o mito da caverna de Platão, que é uma história que a ele contada por Sócrates, quando ele faz uma analogia para representar esse estado de vida mais amplo. Dirá Sócrates que existia uma caverna, ali estavam vários seres que, desde que haviam nascido, haviam sido criados naquela caverna, estavam ali algemados, olhando para o fundo da caverna, onde tinha uma parede. Atrás deles, um anteparo, atrás, uma fogueira. De modo que a luz que vinha da entrada da caverna se projetava no fundo, e as sombras que passavam a entrada da caverna eram projetadas ao fundo. E os sons daquelas pessoas e coisas que lá passavam chegavam até eles. E como ali cresceram, aquilo era para eles o entendimento de vida. A vida eram aquelas sombras, apenas sombras da vida real. Mas para eles, que foram criados naquele entendimento, aquilo era a vida. Mas de vez em quando, alguém se conseguia libertar daquele processo e ia sair então da caverna. E quando saía da caverna, ficava deslumbrado, porque percebia, meu Deus, a vida é muito mais bela do que nos ensinaram. A vida é muito mais bela daquilo que eu entendia por ela anteriormente. Ficam extasiados, maravilhados, percebem o sol, o matiz das cores, muito, muito mais grandioso do que poderiam imaginar. E o que fazem então? Resolvem retornar para falar aos seus irmãos, que ainda estão presos na caverna, que a vida não é aquilo que eles veem, aquilo é apenas as sombras da vida real. Voltam à caverna e como são recebidos pelos seus irmãos? São chamados de loucos, são atacados, são perseguidos, muitos deles são mortos. Por quê? Ousaram afirmar que a vida é muito mais do que aquilo que ela era entendida pela grande maioria dos seus irmãos. O que é isso senão uma analogia para a história da humanidade? Nós outros que estávamos presos na caverna e que fomos ou temos sido paulatinamente libertados ou convidados à libertação por esses irmãos que já viram a vida em sentido mais amplo. Mas como foram recebidos ao longo dos séculos os grandes missionários e renovadores, os homens e mulheres que deram a vida pela verdade em geral, como eles deixaram a terra? Apedrejados, exilados, caluniados, atacados, crucificados. Por quê? Estavam ainda moldados por aquele molde de vida bem menor do que é realmente a vida. É a mesma ideia de Lázaro. Jesus nos convidando, deixa a caverna, vem cá que eu vou te mostrar o que é realmente a vida. Porque é isso que a gente vai percebendo na medida em que se dispõe a caminhar com o Cristo. Uma vida cada vez mais bela. A gente vai parando para reparar nos detalhes, na presença divina, nas mínimas coisas que antes não enxergávamos. A gente vai vendo uma mensagem de Deus ou do amor divino na flor. É Deus que todos os dias nos lembra, veja como eu me importo com o lírio, como não me importarei com você. Por isso Jesus diz, olhai para os lírios. Olhai para os lírios. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã vira palha para ser queimada, como Ele não cuidará de você? Portanto, a gente vai vendo que a natureza em si é um lembrete divino todos os dias para esse amor, para que nos lembremos desse amor que vela por nós, que nos ama, que nos cuida, que nos orienta, que nos inspira. O canto de um pássaro. Vamos ouvindo ali a manifestação da presença divina, como nos lembrar, hoje tens um novo dia, esqueça o dia de ontem, trabalhe pelo hoje, trabalhe pelo amanhã. Esqueça a noite que passou, fixe-se agora no sol que vem abrir a você uma nova oportunidade. É, portanto, Deus falando conosco. Vamos percebendo
nas coisas mais singelas, o quanto tudo isso envolve amor, o quanto tudo isso envolve solidariedade. Por exemplo, no simples pão que comemos pela manhã. Já paramos para pensar quantas mãos se conjugaram na fabricação desse pão? Desde aquele que plantou o trigo, desde aquele que colheu o trigo, ou daquele que inventou a máquina que colheu o trigo. Desde as mãos do padeiro que levantou 5, 4 da manhã para ir trabalhar, preparar o seu pão e colocou naquelas mãos todo o amor que ele tinha pela família. Lembrava-se da esposa, lembrava-se dos filhos e fazia aquele pão com gratidão pela oportunidade de poder sustentá-los, de poder levar para casa também o seu pão. Tudo aquilo naquelas mãos que preparavam o pão que você come quentinho, 5, 6 da manhã na sua casa. Quanta solidariedade envolvida, quanto amor em cada acontecimento da nossa vida. Na roupa que você veste, quantas pessoas trabalharam para que ela estivesse. Quantas pessoas puderam oferir o seu pão, o seu sustento. Quantas famílias são sustentadas. Por isso, a gente vai enxergando a vida com essa beleza. E a gente vai percebendo que temos, na verdade, muito mais a agradecer. Na verdade, não temos do que reclamar. Na verdade, só temos a louvar e a reconhecer a grandeza desse Pai. Quando nós olhamos para o céu noturno e vemos essa beleza que nos leva intimamente à reverência, nós vamos percebendo quão grandioso é o amor e quão bela é a vida nesse sentido mais amplo. Reverência essa que aos poucos vai contribuindo em nós mesmos para que possamos cada vez mais nos alinhar a essa proposta divina. Há algum tempo um estudo foi feito a respeito dessas pessoas que se dedicavam diariamente a nutrir esse momento de reverência, que eles chamam de quando você para reverenciar a grandeza divina. Então eles fizeram um estudo e perceberam que as pessoas que tinham esses momentos corriqueiramente, alguma vez no seu dia ou na sua semana, eram em geral pessoas mais altruístas do que aquelas que não tinham. Por quê? Essa reverência ante a grandiosidade da criação reconfigurava ou solapava pelas bases o orgulho e redimensionava a posição de cada um de nós perante a grandiosidade do universo. Portanto, essas pessoas eram mais humildes, e sendo mais humildes, eram mais altruístas, reconheciam mais o outro, olhavam ou enxergavam mais as necessidades e as dores do outro, porque agora pensavam menos em si mesmas ou apenas em si mesmas. Haviam deixado a caverna do seu mundinho para o sol da grandiosidade do universo, da lei de amor. Essa é a vida que o Evangelho nos propõe. Isso é viver em abundância. É começar desde já a construir a nossa vida em eternidade. É começar desde já a projetar a nossa vida em eternidade, reconhecendo que o túmulo é simplesmente mudança de cenário, mas que os nossos projetos aqui estabelecidos continuam. Qual de nós aqui hoje já faz planos para as próximas encarnações? Qual de nós aqui hoje já iniciou projetos que vão durar mais do que simplesmente essa encarnação? Isso é viver como espírito. Isso é viver como espírita. Isso é viver como cristão. Mas para isso é preciso que tomemos esse roteiro com Jesus. É preciso que deixemos a margem do caminho, como aquele cego de Jericó, e voltemos ao caminho. Porque a passagem começa com um cego pedinte à margem do caminho e termina com um homem andando, enxergando, exaltando a grandiosidade divina pelo caminho. Altamente simbólico, como a nos dizer que quando saímos ou deixamos o caminho, essa vida se fecha para nós e ficamos em meio a tanta abundância como pedintes, como André Luiz, lá no umbral. Mas quando nos dispomos a retomar o caminho, a nossa visão aos poucos vai se clareando e vamos enxergando mais além. Por isso a proposta do Cristo é caminho, verdade, consequência, vida. Não é simplesmente caminhar, é caminhar sim, mas em direção a um alvo, a uma meta, a verdade. A verdade que representa as leis divinas, cada vez mais entendidas e vivenciadas. A consequência disso, cada vez mais vida.
Portanto, caminho é o roteiro, é movimento. A verdade é a meta, é o alvo. O resultado, a consequência disso, vida. Vida em abundância. Que possamos, com Jesus, tomar esse caminho em direção a cada dia, a essa vida cada vez mais bela e cada vez mais plena. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos.